Hoje a gente fez diferente. Hoje é especial de começo de ano e eu trouxe um Mega Pack com 26 jogos desconhecidos do nosso querido PlayStation 2. São jogos que quase ninguém jogou, muitos passaram batido, mas escondem experiências absurdamente boas. Se você acha que já viu tudo no PS2, se prepara, porque essa lista aqui vai te surpreender. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir 26 jogos escondidos que provam que o PS2 ainda é lendário. Headhunter Redemption foi um jogo que eu joguei já conhecendo o primeiro, mas com a sensação clara de que aqui a proposta era um pouco mais contida e focada na ação direta. Desde o início, a experiência passava aquele clima de thriller futurista, com conspirações, tecnologia avançada e um protagonista marcado por conflitos internos. Jogando, eu sentia que o ritmo era mais acelerado, com menos momentos de investigação e mais foco em combates e progressão constante. A história continua explorando temas de corrupção, controle e identidade, mantendo aquele tom sério que diferenciava a franquia. A jogabilidade misturava tiro em terceira pessoa com momentos de exploração e uso de gadgets, exigindo atenção ao posicionamento e ao uso correto das armas. Um detalhe que me marcou foi a ambientação urbana futurista, que ajudava a criar uma sensação de mundo opressivo. Como curiosidade, Headhunter Redemption acabou dividindo opiniões por mudar parte da fórmula do original. Jogando hoje, ele ainda passa aquela sensação de jogo sólido, com identidade própria, mesmo sendo menos lembrado que seu antecessor. Dawn of Mana foi um jogo que eu comecei esperando algo parecido com os outros títulos da série Mana, mas rapidamente percebi que ele tinha uma identidade própria. Jogando, a sensação era de estar em um mundo vivo, com física presente em quase tudo, desde inimigos até objetos do cenário. A história acompanha personagens ligados ao destino da Árvore Mana, trazendo temas de equilíbrio, sacrifício e conflito, algo bem característico da franquia. A jogabilidade se diferenciava pelo uso intenso da física, permitindo arremessar inimigos, objetos e até partes do cenário durante os combates. Isso tornava cada batalha imprevisível e às vezes caótica. Um detalhe que sempre me marcou foi como o jogo incentivava a experimentar, ao invés de seguir apenas um padrão de ataque. Como curiosidade, Dawn of Mana dividiu opiniões justamente por essas mudanças em relação aos jogos anteriores da série. Jogando hoje, ele passa aquela sensação de experimento ousado, um jogo que tentou fazer algo diferente dentro de uma franquia. Ghost in the Shell Standalone Complex foi um jogo que me chamou a atenção imediatamente pelo clima tecnológico e pela fidelidade ao anime. Jogando, eu sentia que estava dentro daquele universo cyberpunk, com missões que misturavam ação, investigação e infiltração. A história acompanha eventos inspirados na série, trazendo temas como tecnologia, consciência e conflitos políticos, algo raro em jogos de ação da época. A jogabilidade alternava entre combate armado, uso de habilidades especiais e momentos mais táticos, exigindo leitura do ambiente. Controlar a Major e outros personagens dava uma sensação de versatilidade, já que cada um tinha características próprias. Uma curiosidade é que o jogo tentou traduzir conceitos complexos do anime para o formato de videogame, o que acabou afastando parte do público casual. Jogando hoje, ele ainda se destaca pelo tom mais sério e pela tentativa de ir além da ação simples. Dead to Rights foi um jogo que me marcou pela brutalidade direta e pelo clima de filme policial dos anos 90. Jogando, eu sentia que tudo era feito para ser intenso, desde os tiroteios até os interrogatórios. A história acompanha um policial durão em uma cidade dominada pelo crime, e tudo é apresentado de forma crua, sem muito romantismo. Durante o gameplay, eu alternava entre tiroteios frenéticos, combate corpo a corpo e até momentos usando o cachorro como apoio tático, algo que dava identidade ao jogo. A jogabilidade era agressiva, exigindo reflexos rápidos e uso constante do ambiente para sobreviver. Um detalhe interessante era a possibilidade de usar inimigos como escudo humano, o que reforçava o tom violento da experiência. A narrativa avançava como um thriller policial, cheia de traições e confrontos diretos. Como curiosidade, Dead to Rights acabou se tornando conhecido justamente por essa abordagem mais pesada e sem filtros.
Jogando hoje, ele ainda transmite aquela sensação de jogo sem concessões, onde sobreviver significava ser mais duro do que o próprio ambiente ao redor. Road Trip Adventure foi um jogo que me surpreendeu justamente por misturar corrida, exploração e um clima quase de desenho animado. Jogando, a sensação era de estar em uma viagem sem pressa, descobrindo cidades, participando de corridas e ajudando personagens excêntricos ao longo do caminho. A história é simples, mas funciona como motivação para explorar aquele mundo aberto cheio de estradas e segredos. A jogabilidade não se limitava a correr, já que eu precisava melhorar o carro, gerenciar recursos e escolher rotas estratégicas. Um detalhe que sempre me marcou foi o carisma do jogo, com personagens e situações leves, quase infantis, mas extremamente cativantes. Como curiosidade, Road Trip Adventure acabou sendo esquecido por não se encaixar em um gênero específico. Jogando hoje, ele ainda transmite aquela sensação gostosa de aventura despreocupada, algo que poucos jogos conseguiram fazer tão bem. Rogue Galaxy foi um jogo que eu joguei sentindo claramente que estava diante de uma grande aventura espacial. Desde os primeiros momentos, jogando, a sensação era de estar participando de uma jornada épica, viajando entre planetas, conhecendo culturas diferentes e enfrentando ameaças cada vez maiores. A história acompanha um grupo de personagens carismáticos, cada um com motivações próprias, o que tornava a narrativa envolvente. A jogabilidade misturava RPG de ação com combates em tempo real, exigindo reflexos e estratégia ao mesmo tempo. Um detalhe marcante era o sistema de evolução de armas, que incentivava a explorar e experimentar combinações diferentes. Jogando, eu sentia que o jogo sempre recompensava a curiosidade. Como curiosidade, Rogue Galaxy foi um dos últimos grandes RPGs do PS2, lançado quando muita gente já estava de olho na geração seguinte. Jogar hoje é revisitar uma aventura grandiosa, cheia de personalidade e conteúdo. Summoner 2 foi um jogo que eu joguei já com expectativas altas, e ele conseguiu se diferenciar bastante do primeiro título. Desde o início jogando, eu percebi que o clima era mais aventureiro e menos sombrio, com foco em exploração e narrativa. A história acompanha a jornada de uma nova protagonista em um mundo cheio de conflitos políticos e criaturas místicas. A jogabilidade misturava RPG com ação em tempo real, exigindo gerenciamento de habilidades, equipamentos e invocações. Jogando, eu sentia que cada área tinha algo para descobrir, incentivando a exploração. Um detalhe que me marcou foi o sistema de invocação, que trazia criaturas poderosas para auxiliar nos combates. Uma curiosidade é que Summoner 2 acabou ficando menos conhecido do que o primeiro, mesmo expandindo bastante o universo. Jogando hoje, ele passa aquela sensação clássica de RPG do PS2, focado em jornada, progressão e descoberta. DNA foi um jogo que eu joguei com aquela sensação constante de estranheza, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas curioso demais para parar. Desde o início, a narrativa confusa e o clima pesado deixavam claro que não seria uma experiência comum. Jogando, eu sentia que o jogo misturava ação e mistério de uma forma quase experimental, com personagens enigmáticos e situações que levantavam mais perguntas do que respostas. A jogabilidade alternava entre exploração e combate, exigindo atenção ao ambiente e aos inimigos. A história parecia girar em torno de conspirações e experimentos, criando um clima de paranoia constante. Um detalhe interessante era como o jogo não se preocupava em explicar tudo, deixando o jogador montar o quebra-cabeça aos poucos. Como curiosidade, DNA acabou ficando extremamente obscuro, sendo lembrado apenas por quem realmente explorou fundo o catálogo do PS2. Jogar hoje é revisitar um título estranho, imperfeito, mas que se destaca justamente por tentar algo diferente. Evergrace foi um jogo que me deixou intrigado desde os primeiros minutos, principalmente pelo clima estranho e melancólico que ele apresentava. Jogando, eu sentia que estava explorando um mundo quebrado, cheio de mistérios e histórias fragmentadas.
A narrativa é contada de forma indireta, através de personagens, ambientes e pequenos detalhes, o que exigia atenção para entender o que realmente estava acontecendo. A jogabilidade misturava RPG com ação, mas de um jeito mais lento e deliberado, exigindo paciência nos combates e na exploração. Um detalhe marcante era a trilha sonora experimental, que criava uma sensação constante de estranhamento. Jogar Evergrace não era confortável, e isso parecia totalmente intencional. Uma curiosidade é que esse foi um dos primeiros jogos da From Software no PS2, algo que explica muito do estilo atmosférico presente aqui. Jogando hoje, fica claro que Evergrace foi uma base experimental para ideias que mais tarde se tornariam famosas em outros títulos do estúdio. Warship Gunner 2 foi um jogo que me pegou de surpresa pelo nível de profundidade que oferecia. Jogando, eu não estava apenas controlando um navio, mas planejando cada detalhe dele antes mesmo de entrar em batalha. A experiência começava na montagem da embarcação, escolhendo armas, motores e equipamentos, e isso fazia toda a diferença no campo de combate. Durante as missões, a sensação era de estar comandando uma fortaleza flutuante, enfrentando frotas inteiras e ameaças gigantescas. A história serve como pano de fundo para justificar os confrontos, mas o foco real estava na evolução constante do navio e na adaptação às missões. A jogabilidade exigia estratégia, posicionamento e leitura do campo de batalha, indo muito além de apenas atirar. Uma curiosidade interessante é que o jogo permite criar navios absurdos, quase irreais, algo que se tornou parte do charme. Jogar Warship Gunner 2 era mergulhar em um game de nicho, mas extremamente envolvente. Speed Kings foi uma surpresa total quando eu tive contato com ele, principalmente porque não seguia o padrão dos jogos de corrida tradicionais. Desde a primeira corrida, dava para sentir que a proposta era a velocidade extrema e pistas absurdamente perigosas, onde um erro pequeno podia custar tudo. Jogando, a sensação de controle era diferente, quase agressiva, exigindo reflexos rápidos e decisões imediatas. As motos pareciam coladas no asfalto, e cada curva dava aquela tensão de saber se dava para segurar ou se era melhor aliviar. A história praticamente não existe, e isso nunca fez falta, porque o foco total estava na experiência de correr no limite. Um ponto que sempre me chamou a atenção foram as pistas cheias de armadilhas, saltos improváveis e caminhos estreitos que transformavam cada corrida em um teste de habilidade. Como curiosidade, Speed Kings passou despercebido por muita gente, justamente por não tentar agradar todo mundo. Ele é direto e punitivo. Jogando hoje, fica claro que era um título pensado para quem gostava de desafio e adrenalina, sem concessões, algo que reforça sua identidade única dentro do PS2. Red foi um daqueles jogos que eu comecei sem muita expectativa e acabei sendo completamente puxado pela atmosfera estranha e estilizada. Jogando, a sensação era de estar explorando um mundo que parecia vivo, mas ao mesmo tempo decadente, cheio de personagens esquisitos e situações inesperadas. A história gira em torno de um cenário pós-apocalíptico onde a humanidade já falhou mais de uma vez. E isso fica claro em cada detalhe do mapa, nas ruínas, nos diálogos e até no humor ácido do jogo. Na prática, a jogabilidade mistura ação em terceira pessoa com elementos de roguelike, o que fazia cada tentativa parecer diferente da anterior. Eu me lembro de sentir aquela tensão constante de avançar sabendo que qualquer erro poderia me mandar de volta ao início, mas ao mesmo tempo havia um prazer enorme em evoluir o personagem, desbloquear mutações bizarras e adaptar meu estilo de jogo. Um ponto que sempre me chamou a atenção foi o uso das cores e da trilha sonora, que davam ao jogo uma identidade muito própria. Como curiosidade, Red passou longe dos holofotes, mesmo tendo uma proposta sólida e diferenciada. Jogando hoje, ele ainda passa aquela sensação de descoberta, de jogo estranho, mas cheio de personalidade, daqueles que só quem jogou entende o impacto. Serious Sam Next Encounter sempre foi aquele tipo de jogo que eu coloquei sem esperar muito e acabei passando horas jogando sem perceber o tempo passar.
Lembro claramente da sensação de caos logo nos primeiros minutos, com inimigos surgindo de todos os lados e a tela ficando tomada por explosões, tiros e gritos exagerados, algo que na época parecia absurdo e ao mesmo tempo viciante. Diferente dos shooters mais realistas, esse jogo nunca tentou ser sério de verdade. Ele abraça o exagero e transforma isso em identidade. Jogando, eu sentia que cada fase era construída para testar meus reflexos e minha capacidade de lidar com dezenas de inimigos ao mesmo tempo, sem espaço para pensar demais. A história segue aquele padrão clássico do Serial Sam, com viagem no tempo e ameaças absurdas, mas o foco real sempre foi a jogabilidade frenética, com armas poderosas, cenários coloridos e uma trilha sonora que empurrava o ritmo para frente. Uma curiosidade interessante é que The Next Encounter não nasceu como um título principal da franquia, e sim como uma adaptação pensada para consoles, o que explica algumas mudanças no estilo e no ritmo. Mesmo assim, jogando hoje, ele passa aquela sensação de jogo direto, sem enrolação, feito para diversão pura, algo cada vez mais raro. Drakengard foi um jogo que me marcou pela atmosfera pesada e desconfortável desde o início. Jogando, a sensação não era de heroísmo tradicional, mas de estar participando de um conflito brutal, cheio de violência e desespero. A história acompanha um protagonista movido por ódio e vingança, e isso se reflete diretamente no tom do jogo. Durante o gameplay, eu alternava entre batalhas terrestres e combates aéreos montado em um dragão, algo que dava variedade, mas mantinha o clima opressor. A jogabilidade era repetitiva em alguns momentos, mas isso parecia reforçar a sensação de guerra interminável. Uma curiosidade marcante é que Drakengard é conhecido por seus múltiplos finais, muitos deles extremamente sombrios, o que era incomum na época. Jogar esse título era uma experiência intensa, que deixava marcas mais pela narrativa e pelo clima do que pela diversão tradicional. CY Girls foi um daqueles jogos que eu joguei com curiosidade, sem saber exatamente o que esperar, e acabei percebendo que ele tinha uma proposta bem diferente do padrão do PS2. A primeira coisa que me marcou foi poder escolher entre duas personagens com estilos completamente distintos, o que já mudava a forma de encarar o jogo desde o início. Jogando, a experiência misturava ação, furtividade e combate direto, exigindo atenção ao ambiente e ao comportamento dos inimigos. Em alguns momentos, eu precisava avançar com cuidado, usando silêncio e posicionamento, enquanto em outros, a melhor opção era partir para o confronto aberto. A história gira em torno de organizações criminosas e conspirações, servindo como base para missões variadas. A jogabilidade não era perfeita, mas tinha ideias interessantes, principalmente na forma como cada personagem oferecia uma abordagem diferente. Uma curiosidade é que CY Girls acabou sendo lembrado mais pelo visual e pela proposta do que pela execução técnica. Jogando hoje, ele passa aquela sensação de experimento da época, um jogo que tentou unir estilos diferentes e acabou se tornando um título curioso dentro do catálogo do PS2. Van Helsing foi um jogo que eu joguei esperando algo simples, mas que acabou sendo mais envolvente do que parecia à primeira vista. Desde o início, a ambientação sombria, cheia de criaturas clássicas do terror, criava um clima interessante. Jogando, a experiência lembrava bastante jogos de ação com visão isométrica, focados em combate constante e progressão de personagem. A história acompanha o famoso caçador de monstros, e mesmo sendo direta, servia bem para justificar a jornada cheia de inimigos. A jogabilidade era fluida, com armas variadas e habilidades que iam sendo liberadas aos poucos, mantendo o ritmo sempre ativo. Uma curiosidade é que o jogo foi lançado junto com o filme, o que fez muita gente ignorar o título por achar que era apenas mais uma adaptação sem cuidado. Jogando hoje, ele se mostra um game honesto, divertido e com identidade própria dentro do PS2. The Matrix Path of Neo foi um jogo que eu joguei já carregando um peso enorme nas costas, porque a expectativa era absurda por causa dos filmes. Desde o início, a experiência tentava me colocar diretamente dentro do universo da trilogia, revivendo momentos icônicos, mas também apresentando variações na história. Jogando, a sensação era de poder,
principalmente quando o sistema de combate começava a engrenar e eu conseguia desviar de balas, correr pelas paredes e enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. A jogabilidade misturava artes marciais, tiroteios e habilidades especiais, exigindo ritmo e domínio dos comandos para realmente se sentir como o Neo. A história acompanha os principais eventos dos filmes, mas com mudanças que deixavam tudo mais imprevisível para quem já conhecia a trama. Um detalhe que me marcou foi o esforço do jogo em expandir o universo, trazendo personagens secundários e situações que não aparecem diretamente no cinema. Como curiosidade, o final alternativo criado exclusivamente para o jogo dividiu opiniões, mas mostrou ousadia. Jogando hoje, The Matrix Path of Neo ainda entrega aquela fantasia de poder que todo fã da franquia queria experimentar. Urban Chaos Riot Response foi um jogo que me marcou pela sensação constante de pressão e urgência. Desde o início, jogando, eu sentia que cada missão era uma situação crítica, onde qualquer erro podia custar a vida de reféns ou da própria equipe. A história coloca o jogador no controle de uma força policial de elite, lidando com gangues, distúrbios urbanos e ameaças extremas em uma cidade à beira do colapso. A jogabilidade focava muito no uso de escudos, armas não letais e táticas de contenção, algo que diferenciava bastante o jogo de outros shooters da época. Jogando, eu precisava pensar antes de atirar, observar o ambiente e agir com cautela. Um detalhe marcante era a sensação de peso das decisões, já que avançar de forma errada podia causar consequências imediatas. Como curiosidade, Urban Chaos Riot Response acabou ficando ofuscado por jogos de tiro mais populares. Jogando hoje, ele ainda se destaca pela proposta mais tática e pela atmosfera urbana pesada e realista. The Sword of Etheria foi um jogo que me chamou a atenção logo pelo clima mais sério e pela proposta focada em batalhas estratégicas. Jogando, eu sentia que não era apenas apertar botões, mas pensar no posicionamento dos personagens, no momento certo de atacar e em como usar as habilidades de cada unidade. A história gira em torno de um reino em conflito, com intrigas políticas e personagens que vão sendo apresentados aos poucos, criando um envolvimento gradual. A jogabilidade mistura RPG tático com ação em tempo real, algo que exigia paciência e atenção. Cada missão parecia um pequeno quebra-cabeça de combate. Uma curiosidade interessante é que esse jogo passou praticamente despercebido fora do Japão, o que explica por que tão pouca gente fala dele. Jogar The Sword of Etheria era como descobrir uma joia escondida, um título que não tentava agradar todo mundo, mas entregava profundidade para quem se dedicava. The Getaway Black Monday foi um jogo que eu joguei sentindo um peso narrativo muito maior do que a maioria dos títulos da época. Desde o começo, a ambientação de Londres, recriada de forma realista, me dava a sensação de estar participando de um filme policial britânico. Jogando, eu percebia que o foco não estava só na ação, mas na construção dos personagens e das situações, com uma história contada de forma mais madura e crua. A jogabilidade apostava em tiroteios intensos, perseguições e momentos mais contidos, onde observar o ambiente fazia toda a diferença. Não havia interface exagerada na tela, o que aumentava a imersão e me obrigava a prestar atenção em sinais visuais e sonoros para sobreviver. Um detalhe que sempre me marcou foi o ritmo mais lento e tenso, diferente de shooters mais frenéticos. Como curiosidade, a fidelidade na recriação da cidade foi tão grande que muitas ruas eram praticamente idênticas às reais. Jogando hoje, The Getaway Black Monday ainda passa aquela sensação de jogo cinematográfico, pesado e realista que não era comum no catálogo do PlayStation 2. Robotech Battlecry foi um daqueles jogos que me marcaram pela escala das batalhas e pelo sentimento de estar pilotando algo realmente poderoso. Desde o início, controlar os Veritex e alternar entre formas diferentes durante o combate passava uma sensação muito forte de domínio do campo de batalha. Jogando, eu me sentia no meio de uma guerra de verdade, com mísseis cruzando a tela, inimigos surgindo de todos os lados e objetivos que exigiam atenção constante. A história acompanha os eventos clássicos do universo Robotech,
o que dava um peso maior para quem já conhecia o anime. Mas mesmo sem esse conhecimento, o jogo se sustentava pela ação. A jogabilidade misturava voo, combate terrestre e gerenciamento básico de recursos, criando variedade entre as missões. Uma curiosidade é que Battle Cry foi pensado para ser acessível, sem abrir mão da complexidade do universo. Jogar hoje ainda transmite aquela sensação de participar de um conflito em grande escala, algo que poucos jogos da época conseguiam fazer. Shox foi um jogo que me marcou justamente por fugir do padrão dos games de corrida que eu estava acostumado. Desde a primeira corrida, dava para sentir que o foco não era apenas velocidade, mas o risco constante. Jogar Shox era estar sempre no limite, escolhendo se valia a pena passar perto de obstáculos para ganhar boost ou jogar mais seguro e perder desempenho. A sensação de recompensa ao correr perigosamente próximo de paredes, carros e objetos era algo que deixava cada prova tensa e empolgante. A jogabilidade era simples de entender, mas difícil de dominar, exigindo precisão e sangue frio. A história praticamente não existia, mas isso nunca fez falta, porque o sistema de risco e recompensa sustentava tudo. Uma curiosidade é que Shox foi ofuscado por franquias maiores de corrida no PS2, mesmo trazendo uma ideia bem original. Jogando hoje, ele ainda transmite aquela adrenalina pura, onde cada decisão em fração de segundo pode definir vitória ou derrota. Steambot Chronicles foi um jogo que me marcou profundamente pela liberdade que ele oferecia. Jogando, a sensação era de estar vivendo dentro daquele mundo, não apenas cumprindo missões. Desde o início, eu podia escolher como ganhar dinheiro, quais trabalhos aceitar e até como me comportar com outros personagens. A história principal existia, mas nunca me senti pressionado a segui-la imediatamente. A jogabilidade misturava RPG, simulação e combate com robôs gigantes de forma surpreendentemente natural. Controlar os mechas exigia habilidade, mas também planejamento, já que cada peça influenciava no desempenho. Um detalhe que sempre me chamou a atenção foi a trilha sonora, que podia ser tocada ao vivo pelo próprio personagem, reforçando a imersão. Como curiosidade, Steambot Chronicles foi lançado em um período complicado e acabou não recebendo a atenção que merecia. Jogando hoje, ele ainda passa aquela sensação rara de jogo vivo, onde cada escolha realmente parece importar. Rygar foi um jogo que eu joguei com certa curiosidade, principalmente por carregar um nome clássico, mas que se apresentou de forma bem diferente do que eu esperava. Desde o começo, jogando, dava para sentir que o foco estava totalmente na ação e no combate físico. O uso do Disc Armor como arma principal dava identidade ao gameplay, misturando ataques de curto e médio alcance de forma bem dinâmica. A história é inspirada em mitologia, com um herói ressuscitado para enfrentar forças do caos. Mas tudo é contado de forma simples, sem muita exposição. Jogando, eu sentia que cada área era construída para combate constante, com inimigos surgindo em grande número. A progressão vinha através de melhorias e habilidades novas, mantendo o ritmo sempre ativo. Uma curiosidade é que Rygar acabou dividindo opiniões justamente por ser mais direto e repetitivo. Jogando hoje, ele ainda entrega uma experiência sólida de ação, típica daquela era do PS2, focada em combate e avanço contínuo. Kill Switch foi um jogo que eu joguei sem grandes expectativas, mas que acabou me surpreendendo pela importância que teve para o gênero de tiro em terceira pessoa. Jogando, eu sentia que o sistema de cobertura era o verdadeiro protagonista da experiência. Pela primeira vez, eu precisava pensar constantemente em onde me proteger, quando avançar e como usar o cenário a meu favor. A história é simples, focada em conflitos militares e missões perigosas, servindo mais como pano de fundo para a ação. A jogabilidade exigia posicionamento e estratégia, já que sair correndo atirando quase sempre resultava em morte rápida. Um detalhe que me marcou foi a sensação de vulnerabilidade, algo incomum em jogos de tiro da época. Cada confronto parecia um pequeno quebra-cabeça tático. Como curiosidade, Kill Switch influenciou diretamente jogos posteriores que popularizaram o sistema de cobertura, mesmo sem receber o devido reconhecimento. Jogando hoje, fica claro como ele foi um título à frente do seu tempo,
focado mais em sobrevivência e estratégia do que em ação desenfreada. Heartseeker foi um jogo que eu descobri quase sem saber do que se tratava, e isso tornou a experiência ainda mais curiosa. Logo de início, o clima de espionagem e ação estilizada chamava a atenção, lembrando filmes de agentes secretos. Jogando, a sensação era de estar em missões rápidas e diretas, focadas em combate, perseguições e uso de gadgets. A história acompanha um agente envolvido em conspirações e traições, sem ser extremamente profunda, mas suficiente para manter o interesse. A jogabilidade era simples, com foco em ação constante, alternando entre tiroteios e momentos mais cinematográficos. Um detalhe interessante era o ritmo acelerado das fases, que evitava longos momentos de pausa. Como curiosidade, Heartseeker acabou passando despercebido por muitos jogadores justamente por não ser uma grande franquia. Jogar hoje é revisitar um título que representa bem aquela época do PS2, onde muitos jogos apostavam em estilo e ação direta para se destacar. E para fechar, se você curtiu essa lista e descobriu pelo menos um jogo que nunca tinha ouvido falar, já valeu o vídeo. Esses 22 games mostram o quanto o PlayStation 2 teve um catálogo gigantesco e cheio de pérolas que acabaram esquecidas com o tempo. Se você lembra de algum desses jogos ou já jogou algum deles, comenta aí embaixo que eu quero saber. Deixa o like para valorizar todo o trabalho de pesquisa desse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos de games retrô e ativa o sininho. E fica ligado, porque ainda tem muita coisa escondida no PS2 que merece ser relembrada.